Bem, tem mais esse limite aqui. Limite no infinito de uma função racional. Ou seja, limite com x tendendo a menos infinito de 3x3 menos x2 mais 2 sobre 2x4 mais x menos 1. Primeiro você observa o seguinte. Tem-se limite, vou colocar aqui embaixo, limite com x tendendo a menos infinito de 3x3 menos x2 mais 2, limite de uma função polinomial no infinito, é o limite da sua parcela de maior grau. Aqui é o limite de 3x3, que dá menos infinito. E o limite do denominador, com x tendendo a menos infinito, de 2x4 mais x menos 1 é o limite do termo de maior grau. É o limite do 2x4, que é quanto? Mais infinito. Tá? Daí, limite com x tendendo a menos infinito da função racional, que é 3x3 menos x2 mais 2 sobre 2x4 mais x menos 1, se diz que esse limite é uma indeterminação, é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E diante da indeterminação, imediatamente não há como concluir nada. Eu preciso, então, de algum algebrismo para contornar a indeterminação. E eu consigo da seguinte forma. Contudo, o limite com x tendendo a menos infinito da função racional, que é 3x3 menos x2 mais 2 sobre 2x4 mais x menos 1 é calculado assim, com o seguinte procedimento. O procedimento é esse que eu vou ditar aqui. Limite no infinito de uma função racional, coloca no numerador a potência de x de maior grau e coloca no denominador a potência de x em evidência, coloca em evidência no numerador a potência de x de maior grau e no denominador também a potência de x de maior grau em evidência. De modo que eu tenho isso aqui como sendo o limite com x tendendo a menos infinito de que eu coloco x3 em evidência, eu fico com o quê? Com x3 vezes 3 menos 1 sobre x mais 2 sobre x3. Parênteses. E embaixo, maior grau, x4. Então, fico com x4 vezes 2 mais 1 sobre x3, certo? Ó, 1 sobre x3, porque desfazendo x4, perdão, disse uma coisa, escrevi outra. x4 vezes 1 sobre x3 dá x menos 1 sobre x4. 1 sobre, tá difícil, 1 sobre x4, fecha aqui. De modo que isso é igual ao limite com x tendendo a menos infinito. Agora, perceba, x3 sobre x4, 1 sobre x. Então fica
1 sobre x vezes o quê? Numerador, 3 menos 1 sobre x mais 2 sobre x3, tá? Não precisa esse parênteses aqui. Não precisa mais cada notação. Então fica 2 mais 1 sobre x3 menos 1 sobre x4. E esse limite, ó, limite com x tendendo a menos infinito de 1 sobre x. Quanto é? 0. E o limite com x tendendo a menos infinito, que menos 3. Menos infinito de 3 menos 1 sobre x mais 2 sobre x3 sobre 2 mais 1 sobre x3 menos 1 sobre x4 menos 1 sobre x4. Esse limite aqui quanto é? 3 meios. 1 sobre x tem limite 0, 2 sobre x3 tem limite 0, essa soma aqui tem limite 0, com 3 dá limite 3. Embaixo, limite 0, limite 0, limite 0, somado com 2 tem limite 2. Ou seja, esse fator aqui tem limite 0, esse fator aqui tem limite 3 meios, então o limite dá quanto? Dá 0. Uma vez que eu tenho essas duas igualdades. Tá? O modo de proceder aqui diz muito sobre o caso geral e sobre o resultado geral, que é o seguinte: quando você está com limite no infinito de uma função racional, onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador, o limite é 0. Mas essa generalidade fica para ser explicada em outro vídeo, que ao preparar eu coloco a indicação no final desse vídeo. Você gostou? Tá? Se gostou, deixe seu comentário, positivo ou negativo, seu like ou seu dislike, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificação.